Fala investidor, beleza? No Bruno Responde de hoje, entre outras coisas, eu vou falar para você como investir nos Estados Unidos, se vale a pena investir em ouro e quando vender uma ação. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bruno Responde é uma série onde eu escolho 10 dúvidas, ou seja, 10 perguntas no Instagram, onde os seguidores colocam lá na caixinha de perguntas que eu abro quase que diariamente, respondo elas de uma maneira um pouco mais completa aqui no YouTube. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, eu sou fundador da Universidade de Valor. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e já deixa o teu like, porque isso vai me ajudar muito a crescer e a levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Pergunta 1. Vale a pena usar opções para minimizar perdas? Opções aí é quando a gente compra ou vende um direito ou uma obrigação de negociar uma ação aí a um determinado valor pré-estabelecido. Envolve aí muitas variáveis, não é uma coisa que eu recomendo para quem está começando e também não é uma coisa que eu vejo aí como muito interessante para aquele investidor de longo prazo, para aquele investidor da vida real, aquele investidor assim como eu, e talvez seja o seu caso aí, aquele investidor que trabalha, aquele investidor que não vive do mercado. Então, muito mais importante que usar opções é ter uma alocação de ativos muito bem definida, uma estratégia objetiva, e tu possa ter aí retornos consistentes no longo prazo, que é isso que eu acredito que um investidor que não vive do mercado deve fazer para conseguir aí uma construção patrimonial ao longo dos anos. Pergunta 2. Com pouco dinheiro, posso investir em uma única empresa? Pode sim. O que vai acontecer é que tu vai ter um alto risco, porque tu vai botar aí, apesar de ser pouco, tu vai concentrar todo o teu capital em um único ativo e tu vai correr o risco intrínseco, ou seja, o risco daquele determinado ativo colapsar, ruir. Por exemplo, quem investiu aí todo o seu dinheiro em ações da Cielo ou da Oi há 2, 3 anos atrás, hoje já perderam praticamente 99% aí quem investiu em ações da Oi, por exemplo, do capital. Então é um pouco arriscado. Eu acredito que é importante a diversificação para a gente conseguir diluir esse risco aí, que é também chamado de risco diversificável. Então sempre diversifique, claro, que com pouco capital essa diversificação vai ocorrendo aí a cada novo aporte, mas é importantíssimo que essa prática seja utilizada nos investimentos para a gente não correr o risco da ruína, o risco que nos tira do jogo. Pergunta 3. Como investir nos Estados Unidos? Basicamente tem 3 formas da gente investir nos Estados Unidos, através de BDRs, que são as Brazilian Depositary Receipts. São uma espécie de título emitido aqui, onde a gente consegue investir em empresas lá do S&P 500, por exemplo, como Apple, Google, Facebook, Disney. O problema dessas BDRs é que é necessário ser investidor qualificado para investir nas BDRs tipo nível 1. E para te ser investidor qualificado, tu tem que ter R$1 milhão em patrimônio ou ter algumas certificações no mercado financeiro. Além desse problema, o que eu vejo também é que tem uma liquidez muito baixa, ou seja, tem pouca negociação em cima dessas BDRs, o que na minha opinião não é muito bom, porque a gente acaba pagando um spread alto ali. O spread é a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra. Então muitas vezes tu vai acabar tendo que vender a BDR por um preço que talvez não seja aquele preço justo, ou seja, aquele preço que tu quer negociar aquele ativo. A segunda maneira de investir nos Estados Unidos é através dos ETFs. No caso aqui, o que eu gosto mais é o IVVB11. Na minha carteira pública aí, do rumo aos 100k em ações, foi o último ativo que eu comprei, que eu adicionei à carteira. Se tu não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho que tu pode acessar lá. Então, o IVVB11 é uma maneira de a gente investir aí através de uma gestão passiva do ETF, que é o Exchange Traded Funds, que replica o índice S&P 500. Então, nesse caso aí, o VVB11, ele está atrelado aí à variação do S&P 500 e também à variação do dólar, o que é muito importante aí para a gente colocar em carteira, é um ativo descorrelacionado com as nossas ações aqui do Brasil. E a terceira maneira da gente investir nos Estados Unidos é abrindo uma conta diretamente lá. Também já falei sobre isso aqui. Eu tenho uma conta na Avenue, que é uma corretora americana aí voltada para brasileiros. Então é muito simples aí
abrir a conta nessa corretora, também fazer a transferência do dinheiro para ela e fazer os investimentos aí tudo já em dólar, ou seja, tu vai estar diretamente exposto lá no mercado americano. Então essas são as 3 maneiras aí: BDRs, ETFs e investindo diretamente em uma corretora nos Estados Unidos. Dessas 3, eu fico aí com a alternativa 2 e a alternativa 3. Pergunta número 4. Como escolher ações? A escolha de ações está muito ligada aí qual estratégia que tu usa. Recentemente eu escrevi um e-book 100% gratuito, vou deixar aqui na descrição para, se tu ainda não fez o download, baixar, onde eu falo sobre algumas filosofias de investimento ali: Event Driven, Value Investing, Growth Investing, Factor Investing. Então, primeiro, antes de tu selecionar aí cada ativo, tu tem que definir exatamente qual filosofia de investimento tu vai seguir. Então, eu convido aí a baixar o e-book, repito, está na descrição aqui embaixo, para te conhecer as filosofias aí e definir como escolher ações. Pergunta 5. O que você acha da alocação de ativos do primo? Então aí o primo é o primo rico, o Thiago Nigro, que acredito que todo mundo conheça. Ele tem uma alocação de ativos dividida aí em 4 partes, que é 25% em renda fixa pós-fixada, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações Brasil e 25% em ações Estados Unidos aí através de BDRs. Eu acho que é uma diversificação muito boa, o que muita gente aí não se atenta é que muito mais que selecionar os ativos, selecionar quais ações comprar, é a gente ter bem definida a alocação dessas classes de ativos. Eu arrisco a dizer que isso até é mais importante que selecionar cada ativo dentro das classes. Então, essa alocação dele aí é uma alocação muito boa, ela é descorrelacionada. O que tende a acontecer é que não vai ter nem a pior desempenho das classes de ativos e nem o melhor desempenho, mas vai ter um desempenho médio ali, um desempenho bem adequado e muito provavelmente acima da inflação aí, com um ganho real ao longo dos anos. Eu particularmente tenho uma alocação diferente, então eu recomendo que antes de sair copiando a alocação do primo ou a alocação de qualquer outro indivíduo aí, outro investidor, tu tenha bem claro aí os teus objetivos para conseguir definir a tua alocação ideal de ativos. Pergunta 6. Vale a pena investir em ouro? O ouro é considerado uma reserva de valor, ou seja, uma moeda, entre aspas. Não é um ativo que gera renda, como ações, por exemplo, fundos imobiliários. Eu particularmente não gosto de ter o ouro na carteira, justamente por, no longo prazo, não me gerar nenhum ganho extra, como dividendos ou rendimentos. O que acontece é que o ouro, em momentos de crise, ele tende a se valorizar. Isso diminui a volatilidade da carteira. Então, muitos investidores aí se sentem mais confortáveis tendo o ouro no portfólio, justamente por ter essa correlação negativa. E quando a bolsa, por exemplo, ali, as ações estão em queda, a tendência do ouro é estar em alta, o que vai compensar essa queda total aí da carteira, diminuindo assim a volatilidade. Mas, no longo prazo, o ouro tem um rendimento aí muito inferior às ações, inferior inclusive à inflação, o que na minha visão não compensa aí para o investidor de longo prazo. Pergunta número 7. Se eu comprar uma ação, eu recebo dividendos todos os meses? Eu acredito que Itaú, Bradesco e Banesp são as únicas empresas que pagam dividendos mensalmente. É muito pouco esse dividendo mensal que elas pagam um montante maior aí em outros períodos do ano. Mas a grande maioria das empresas aí paga dividendos aí 1, 2, 3 vezes por ano, não tem regra. Cada empresa tem a sua filosofia aí de pagamento de dividendos. Eu particularmente não me preocupo muito com dividendos por 2 motivos. Nos primeiros 10, 20 anos de investimentos, de aportes, se tu quiser realmente ter uma multiplicação relevante de patrimônio ao longo do tempo, tu é obrigado a reinvestir 100% desses dividendos. E o segundo ponto é que os grandes retornos, ou seja, as grandes valorizações, são daquelas empresas que distribuem nenhum ou poucos dividendos. Por quê? Porque a tendência delas é usar o lucro das suas operações para reinvestir e crescer o próprio negócio. E é isso que eu, como investidor, busco. Uma empresa que cresça ao longo dos anos, e eu prefiro que ela invista os lucros nela mesmo do que distribua os lucros para mim. Então esse é o meu pensamento como investidor. Eu não me preocuparia tanto em receber dividendos mensalmente, até porque se a minha preocupação for fluxo de caixa mensal, ou seja, dinheiro pingando na conta,
eu investiria mais em fundos imobiliários, que cumprem esse papel de uma maneira muito melhor. Pergunta número 8. Você investe em debêntures? Não. Simplificando, debêntures são quando a gente empresta dinheiro para a empresa, ou seja, a gente acaba comprando a dívida da empresa. O meu pensamento é o seguinte: por que eu vou emprestar dinheiro para a empresa, correr o risco da empresa não me pagar, se em contrapartida eu posso ser dono da empresa, ou seja, eu posso comprar uma ação daquela empresa? Então eu não vejo muito sentido em investir em debêntures, justamente por isso, porque eu prefiro, se é para arriscar o meu capital, eu prefiro arriscar como sócio da empresa do que com a dívida da empresa. Pergunta 9. Desde que comecei a investir, fico muito ansioso. Como controlar? Esse é um problema muito comum, principalmente em quem está iniciando, a gente ficar acessando ali o home broker todo dia, ficar olhando a variação das empresas. Se a gente compra um ativo aí na mesma semana ou no dia seguinte ali ele desvaloriza 3, 4, 5, 10%, a gente fica agoniado, fica muito ansioso. Mas isso se deve ao fato muito da gente não ter uma estratégia bem definida, da gente começar investindo em ações sem saber realmente o que está fazendo. E não tem nada de errado nisso, eu também comecei assim, muita gente começa assim e eu defendo que o começo seja esse. Para ti também ir sentindo na prática, sentindo na pele como que é investir em ações, como que é a dinâmica do mercado, como que é essa variação dos preços, e a partir daí ir montando a tua filosofia de investimentos e conhecendo a tua tolerância ao risco e conhecendo o teu comportamento em relação ao comportamento do mercado. Então eu acho muito interessante começar desse jeito, é normal essa ansiedade, mas a receita para eliminar essa ansiedade é realmente definir uma estratégia de alocação de ativos, uma estratégia de seleção de ativos, e o importante é que essa estratégia seja objetiva, ou seja, que elimine ao máximo os vieses comportamentais, que elimine ao máximo a decisão puramente emocional, aquele achismo. Então, quando tu define uma estratégia objetiva, tu sabe exatamente aí os checkpoints que tu vai ter para te comprar ou vender determinado ativo. Com certeza, sim, vai diminuir ao máximo a tua ansiedade em relação aos teus investimentos. Pergunta 10. Quando vender uma ação? Eu vejo basicamente aí 4 situações para a gente vender uma ação. A primeira delas é quando realmente aí os fundamentos dessa ação se deterioraram bastante, e isso não vai acontecer aí em um balanço ou 2 balanços, ou seja, em 3, 6 meses. Isso aí vai acontecer durante 1 ou 2 anos, que a gente vai poder confirmar realmente que teve essa deterioração aí nos fundamentos de uma empresa. Então é um ponto aí que a gente vai poder se desfazer dessa ação, vender. Provavelmente vai ter um prejuízo nessa situação, mas é um prejuízo que a gente vai ter que acabar aceitando para que ele não fique ainda maior. Exemplo aí, quem tinha ações da Oi e ela foi ao longo do tempo perdendo seus fundamentos, se a pessoa ficou segurando ela, achando que poderia voltar, ou que não quis ter um prejuízo aí, vamos dizer, de 50% do valor investido, hoje aí já com certeza está com mais de 90% de prejuízo em relação ao capital investido há alguns anos atrás. Por isso que eu acho que essa aí é o primeiro motivo para a gente vender uma ação. O segundo motivo é quando tu muda a tua estratégia de investimento. Tu adiciona um novo filtro, analisa um novo indicador e essa ação acaba saindo da tua seleção ali. Então, quando isso acontece, é muito importante que tu siga a tua estratégia, e se a tua nova estratégia indica a venda daquele ativo, é importante que tu siga a estratégia e realize a venda. O terceiro motivo que eu vejo para a gente vender uma ação é justamente no rebalanceamento, ou seja, quando a gente acha uma oportunidade mais atrativa. Então, quando a gente tem uma ação que tenha se valorizado muito além das outras e algumas ficaram para trás, abrindo novas oportunidades, então a gente deve fazer esse rebalanceamento. A gente vende as ações que estão menos atrativas e acaba comprando ações que estão mais atrativas, ou até fazendo um rebalanceamento entre as classes de ativo, ou seja, vendendo um pouco de ações e comprando um pouco de fundos imobiliários. E o quarto motivo para a gente vender uma ação justamente é por necessidade, o imprevisto. Claro que é sempre recomendado a gente ter uma reserva de emergência para isso, mas pode ser que haja algum imprevisto em que a reserva de emergência não seja suficiente para cobrir esse gasto. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que recorrer aos investimentos, no caso aí das ações, e a gente vai ter que acabar vendendo alguns dos nossos ativos para poder cobrir esse imprevisto. Recapitulando então, os 4 motivos para a gente vender uma ação. O primeiro é quando a empresa perde seus fundamentos.
O segundo, quando a gente muda a nossa estratégia de investimentos. O terceiro, para fazer um rebalanceamento da nossa carteira. E o quarto motivo, por necessidade, imprevistos. Então essas foram as 10 perguntas respondidas lá do Instagram. Se tu quer ter as tuas perguntas aqui no Bruno Responde, acesse o meu perfil, @Bruno Renda Variável, vai nas caixinhas de perguntas que eu deixo nos stories e deixa lá a tua dúvida, que ela pode ser selecionada para ser respondida aqui no Bruno Responde. Se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder ela. Se esse vídeo faz sentido para ti, deixa o teu like e compartilha ele com os teus amigos para me ajudar a levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo.